Caros irmãos e alunos, Shalom Adonai. Vamos então à correção dos exercícios da lição 2 do livro de Teologia da Evangelização, o capítulo Definições de Evangelização. O exercício 1, como vocês estão vendo, o conceito moderno de evangelho social é uma realização prática de que Jesus ordenava sobre ter amor e paz com todos e fazer caridade. Ou seja, é parte da nossa prática cristã na verdadeira evangelização. Esta afirmação é falsa, porque ela fala que o evangelho social se limita, e ele enfatiza no texto que é somente para a ação de resolver problemas políticos, econômicos e sociais, desprezando toda e qualquer atividade espiritual relacionada à salvação das pessoas. Então não é esse o intuito do evangelho que Jesus pregava. Como nós podemos ver na página 33, ali em cima está grafado a parte literal do exercício que tem a resposta correta do exercício número 1. O exercício número 2 diz que podemos pensar a tarefa evangelística como algo que envolve a pregação dentro de nossa própria cultura, em outras culturas, bem como por meio da ação pastoral, a manutenção da fé dos já convertidos. Isso é verdadeiro, e ele se refere, como nós vemos na página 30 do nosso livro, à obra evangelística como sendo uma obra integral da igreja. Nós temos na evangelização a evangelização da própria sociedade ou da nossa própria cultura. Já com a ação missionária, nós interagimos e levamos o evangelho da salvação para outras culturas. E na ação pastoral, nós devemos promover e aprofundar o evangelho daqueles irmãos que já aceitaram Jesus e estão congregando com a gente, para que eles possam ser aperfeiçoados em Cristo. O exercício número 3 diz que na grande comissão, que é o chamado de Jesus para missões, fica clara a autoridade outorgada por Cristo para a realização da obra evangelizadora. Também está correto. Como você pode ver na página 31, tem aí a referência do livro-texto, a autoridade que Jesus coloca à disposição da igreja para que ela possa cumprir a sua tarefa. O exercício número 4, o moderno conceito de ecumenismo nada mais é do que uma tentativa de unificação do corpo de Cristo, o que pode significar uma potente arma para aumentar o alcance das missões. Está errado. Principalmente quando ele fala que é uma tentativa de unificação do corpo de Cristo. Aí você vê na resposta, conforme está no livro, que ele fala que o evangelho ecumênico é baseado na tolerância da coexistência harmônica. Além de que, como você vê no livro, ele fala em uma nova ordem social. O evangelho, ele não está... A preocupação dele não é com a obra social, mas sim com a salvação de almas. Embora muitas vezes durante o processo de evangelização você possa realizar obras de cunho social, mas não é o cerne, não é a intenção do evangelho. O evangelho é levar a salvação para a humanidade decaída no pecado. E, se possível, atender às suas necessidades sociais. Mas, primeiramente, trabalhar com a salvação de almas. E essa questão da tolerância, como é colocado ali no livro, como é colocado na definição de evangelho ecumênico, para nós, como cristãos evangélicos, fica um pouco complicado, porque você teria que tolerar, você teria que se envolver, você teria que participar das coisas que as outras religiões praticam, o que para nós é uma aberração, uma heresia e uma afronta direta a tudo aquilo que Deus tem proclamado desde a fundação do mundo. No exercício número 5, diz que ao evangelizarmos temos que ter o cuidado de não revelarmos alguns aspectos do evangelho, como o destino dos não salvos, por exemplo. Do contrário, poderemos falhar na missão de persuadir as pessoas a crerem em Deus. Totalmente errado. Nós vamos ver que a apostila fala muito bem sobre isso e até faz referência a Warren Wiersbe, quando ele diz que nós não podemos falar de boas novas de salvação
sem falarmos para as pessoas das mais novas sobre eles mesmos ou sobre nós mesmos, que é a perdição em que a humanidade se encontra. E mais na frente, na página 37, ele complementa essa declaração advertindo que não devemos omitir a situação e o destino dos perdidos na nossa obra de evangelização. O exercício número 6 diz que há uma diferença entre morte física e morte espiritual. A pessoa sem Cristo está apenas espiritualmente morta, o que é o estado de separação entre o homem e Deus. Tá certo? É perfeito isso. A definição, como nós já sabemos, o livro, muitas vezes, nesse nível de estudo, ele não aborda as respostas literalmente conforme está no livro, mas sim o entendimento da verdade teológica que está sendo colocada para os alunos. Aí vem a definição de morte. O significado de morto e santo são os mesmos. Todos dois quer dizer separado. Tanto morto quanto santo significa separado. A grande diferença está na preposição. A preposição de e a preposição para. No caso de morto, a pessoa está separada de Deus. E no caso do santo, ela está separada para Deus. De qualquer forma, tanto morto quanto santo significa separado, que é o que a diferença da morte física para a morte espiritual é que o morto fisicamente está separado, o espírito do corpo, enquanto que o morto espiritual está separado eternamente da presença de Deus. O exercício número 7, o Evangelho é uma notícia boa e nova que exige uma ação, uma decisão por parte de quem o escuta. Está correto isso. Na página 36, você pode ver que ele fala que o Evangelho é tanto uma boa nova quanto uma oferta. Se é uma oferta, cabe aceitação ou não. Como oferta, é uma questão decisiva que exige nada menos do que uma resposta de obediência radical. Então, é uma situação em que gera uma posição da pessoa que recebe a mensagem de salvação. Isso vai muito de encontro com a diferença entre sinergismo e monergismo. O monergismo significa, na teologia cristã, a doutrina de que o Espírito Santo sozinho pode atuar num ser humano e propiciar a conversão. Ou seja, o ser humano não participa em nada da sua salvação. É um ato puramente da soberania de Deus. Ele decide quem vai se salvar e quem não vai se salvar, e quem vai se salvar não tem mérito nenhum nisso, e quem não vai se salvar não há nada que possa fazer para remediar. Enquanto que no sinergismo, que também é uma teologia cristã, a teoria de que o homem tem algum grau de participação na recepção da salvação, ou seja, é responsável pela sua crença ou descrença, através do uso do seu próprio livre-arbítrio. Então você vê que o sinergismo ele trabalha com livre-arbítrio. Ele coloca que Deus dispõe para nós da salvação, mas cabe a você aceitar ou não. Nós vamos ver aí na frente a questão de obras, não é o caso. A teoria sinergista não diz que a salvação é uma obra que você realiza, mas um convite que você aceita. E esse é o tema, o grande momento da pregação, o convite para aceitar a salvação. Quantas vezes e quantas pessoas passaram pela circunstância, pela situação de ouvir o convite, sentir no coração o desejo de entregar a vida para Jesus, mas resistiram a essa salvação e, em determinado momento, aceitaram. Então você vê que existe uma força, um poder no ser humano para resistir à salvação ou aceitar a salvação. Ele não tem mérito nenhum no que ele faz. Não é uma produção, não é uma obra. É aceitar ou não aceitar. A grande diferença entre monergismo e sinergismo está nas duas doutrinas, o arminianismo e o calvinismo. O calvinismo ele é baseado no monergismo, em que o homem não participa em nada da sua salvação. Enquanto que o sinergismo, que é a doutrina arminiana, que é
a que defende livre-arbítrio, diz que você participa da sua salvação no momento em que você aceita o convite, você dá crédito à palavra de Deus e recebe a salvação porque aceita entregar o seu coração para Deus. Deus não te obriga a nada. Ele poderia usar a sua soberania para determinar o que cada um deveria fazer, mas Deus espera de nós pessoas ativas e livres em suas decisões, tanto para aceitar a salvação quanto para não aceitar. Isso aí vai um pouco de encontro com aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, quando ele fala que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade de adorar a Deus. O exercício número 8 diz que após a conversão, a pregação deve versar sobre as coisas que acompanham a salvação. Está correto. Na página 37, você vê a definição praticamente literal do que nós acabamos de ver. O exercício número 9, nas origens dos diversos termos que se referem à evangelização, podemos encontrar sentidos como anunciar, ser arauto ou mensageiro, proclamar uma mensagem, ser testemunha, ensinar. Essa resposta está explodida em 3 páginas e ela é verdadeira. Está na página 38, você vê a definição da palavra evangelho, evangelizar e querigma, as definições de anunciar, proclamar. Na página 39, você vê ainda a questão de arauto, de proclamador, de anunciador, de proclamar mensagem, de ser testemunha. E, por fim, na página 40, continuando com a questão de ser testemunha da salvação e envolvendo também o verbo ensinar, associado ao processo de evangelização. A última pergunta, número 10, algo positivo nos meios atuais de evangelização, é a pregação antropocêntrica. Ela auxilia a que o ouvinte se identifique com a mensagem e saiba que é importante para Deus. Totalmente errado isso. Mas, infelizmente, é o que nós vemos mais hoje em dia. Pregações que massageiam o ego, que coloca o homem acima do que ele realmente é, que coloca ele numa importância acima da importância de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus é o centro da pregação e é Ele quem deve ser glorificado, e não o homem. Nós vemos isso na página 40. O livro alertando com relação a esse erro, que é o de atender aos caprichos humanos e não atender à glória de Deus. E eu quero deixar para vocês esse último slide, que é um resumo da última parte do livro, que é a síntese exegésica do fundamento da pregação. O alvo da pregação é a glória de Deus, a base da pregação é a cruz de Cristo, e o dom da pregação, o poder do Espírito Santo.